Interpretação de Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Um tratado para a igreja, sendo que neste sermão profético Jesus está falando para judeus e cristãos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelem-se que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A descrição de Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5 é um tratado para a igreja, sendo que nesse sermão profético Jesus está falando para judeus e cristãos. E que os enganadores dirão, eu falo em nome de Jesus Cristo, isto é, eles dizem, Jesus é o Cristo. No entanto, Jesus deixou algumas advertências, que pelos frutos o conhecerão as árvores. O fruto é a doutrina que eles ensinam. Aqui não está falando de comportamento pessoal, bom caráter ou mau caráter, pois dos frutos espirituais. O tratado para cristão é um sinal de cristianismo com falsas doutrinas e caminho errôneo. 2. O tratado para judeus, a fuga no sábado. A porta estreita, a doutrina, e o cristianismo com falsas doutrinas e caminho errôneo. Parte A. Entre pela porta estreita. Essa porta é a doutrina. Parte B. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Doutrina liberal. Então, Jesus em Mateus 7, versículo 13 ao 15. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva vocês à vida. E poucos há que encontrem. Acautelem-se, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como ovelhas. No entanto, interiormente são lobos devoradores. Jesus faz a continuação acerca dos falsos profetas, quem entra no reino dos céus. Os falsos profetas que expulsam demônios, eles cometem iniquidade, isto é, ensina a doutrina da iniquidade. E você não pode generalizar, porque talvez você mesmo não tenha poder para expulsar um demônio. No entanto, esses que Jesus está falando, eles cometem iniquidades. Eles são os mesmos de Mateus 7, versículo 13 ao 15, que pelos frutos os conhecerão. Jesus discorre sobre Mateus 7, versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Entretanto, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe dirá abertamente, nunca conheci a vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. O apóstolo Pedro descreteou sobre o mesmo assunto de Mateus 7, os falsos mestres. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 5. Também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vocês haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vocês negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardio a sentença, e a sua perdição não dormitará. Porque se Deus não perdoar os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Jesus dissertou em Mateus 24, disse-lhe, acautelem-se que ninguém os engane. É uma advertência crucial de Jesus sobre o engano espiritual no tempo do fim, isto é, os tempos que estamos vivenciando hoje. Jesus alerta os discípulos a vigiar, para que não seja enganado pelos falsos mestres. E enfatiza a necessidade de discernimento. No entanto, isto foi escrito para os cristãos desse tempo. Foco no discernimento. A mensagem é um chamado para não se deixar levar por falsas doutrinas ou líderes religiosos enganadores que surgiria antes da sua vinda.
Recapitulando, é um discernimento para os cristãos permanecerem firmes na verdade, sem ser enganados por falsas esperanças ou falsas doutrinas.